é que a gente discutisse, então, o problema de oscilador harmônico forçado, tá? Um problema que é, na verdade, de força, estilo força-impulso, tá? Então, vamos pensar que eu tenho um corpo de massa M, tá? Que tem uma constante de mola K e está em repouso na sua posição de equilíbrio, ou seja, x0 é zero e v0 também é zero. Quando eu falo está em repouso, v0 é zero, posição de equilíbrio, x0 é zero. E esse oscilador, ele está mergulhado num líquido viscoso, cuja constante é 4m beta também, onde beta, aqui, deixa eu ver aqui, onde beta, vou só colocar aqui no cantinho, beta é uma constante positiva, tá? E, então, no instante t igual a zero, a força externa aplicada no corpo é tal que, vamos aplicar a força, então ela é zero antes do zero, e daí ela tem uma força m alfa, tá? Por um tempo entre 0 e t0, e depois ela desliga de novo. Então, se você pensa numa... A gente faz um gráfico aqui, tá? É basicamente isso daqui, né? Então, a força, ela começa a zero, dali a pouco ela sobe, vale um m alfa, e volta a ser zero aqui em t0, tá bem? Então, aqui ela vale m alfa. Então, essa é a ideia. Então, o que eu quero fazer com isso? Primeiro, eu quero determinar as constantes gama e ômega zero e decidir que tipo de amortecimento a gente está falando, tá? Segundo, então, se a gente sabe que, vamos assumir, né, eu coloquei sabendo o que, mas vamos assumir que a força é aplicada por um tempo t0 muito maior do que 1 sobre gama, tá? Então, a gente sabe que o gama é o fator de amortecimento, né? Eu peço desculpa aí pelo meu cachorro, o meu cachorro quer participar da aula pelo jeito, mas, então, né, a gente assume que o T0 é muito maior do que 1 sobre gama. A gente vai ver já já que isso é importante, tá? Na hora de resolver o exercício, tá? Então, eu quero encontrar a velocidade e a posição em função do tempo para qualquer tempo positivo, tá? Ou seja, tanto para cá quanto para cá. E, por fim, eu quero calcular qual foi a energia que esse oscilador harmônico perdeu para o meio viscoso, tá? E eu deixo uma dica aí, a pergunta é qual a relação entre essa energia e a energia total que o sistema recebeu da força externa, tá bem? Bom, então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar vocês aí por... Agora são 8h17, eu vou deixar vocês aí com o exercício mostrando aí para vocês, e daí vocês podem tentar resolver. Vamos deixar até 8h30? A gente tem, eu te dou 8h18 agora, eu te dou 12 minutos para vocês tentarem começar a resolver, tá? E daí a gente pega e vai resolvendo junto, tá? Mas eu acho legal dar um tempinho para vocês tentarem começar a resolução, para vocês mesmos tentarem ver se vocês estão entendendo o problema ou não, tá? Então, pessoal, vamos começar isso daqui, vamos tentar começar a resolver esse problema. Para a gente começar, vamos aqui na solução, tá? Então, percebam, né, que se a gente for fazer um gráfico da força aplicada, a força aplicada é mais ou menos isso daqui, né? Então, ela começa aqui com zero, tem um valor m alfa nesse intervalinho de tempo aqui,
esse intervalinho de tempo, depois ela volta a ser zero. Então, né, ela só tem valor diferente de zero nesse intervalo, de modo que eu vou ter que quebrar o meu problema, na verdade, né, apesar de eu estar desenhando aqui 3 intervalos, né, esse e esse, eu só preciso de 2, né, o intervalo 1 e o intervalo 2, porque o problema mesmo já dizia que era para ter positivo, né, a gente está aqui no tempo, né, o zero está aqui, então o que importa é só para depois do zero. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que olhar é, vamos começar, obviamente, do começo, vamos começar aqui desse intervalo 1, tá? Nesse caso, vale a pena a gente lembrar que nesse intervalo, a solução do problema, ela envolve uma solução homogênea e uma solução particular, né? Uma vez que eu tenho força externa agindo no sistema, tá bem? Ótimo. Então, pessoal, primeira coisa, antes de calcular o X homogêneo, a gente precisa saber que tipo de amortecimento a gente está falando. Esse aqui é, então, a letra A do nosso problema, tá? Bem, para saber que tipo de amortecimento a gente está falando, isso aí é simples, né? Basta calcular gama e ômega zero. A gente conhece quem é gama e quem é ômega zero, a gente lembra das formulazinhas, a gente lembra, então, que o B é igual a 4m beta e o K era 4m beta ao quadrado, né? Eu escolhi esses números aleatórios, assim, não tão aleatoriamente, eu escolhi para que eles fiquem bonitinhos, né? Então, a gente substitui aí o gama, fica 4m sobre beta, cancela m com m, 4 com 2 vira 2, fica 2 beta, o ômega zero, mesma coisa, cancela massa com massa, fica a raiz quadrada de 4 beta ao quadrado, que dá também 2 beta. Professor, Portanto, a gente chega que ômega zero e gama são iguais, então vocês sabem que isso aqui é um amortecimento crítico, certo? Foi isso que vocês chegaram, imagino, né? professor, Bom, legal. Bom, para o amortecimento crítico, a gente já sabe, então, que a solução é do tipo A mais BT e elevado a menos gama T. Tá bem? E agora, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, olha. Nesse cara aqui, essa cara, né, esse X homogêneo, ele é a cara da solução da homogênea, né, quando a equação diferencial é zero. E, de novo, eu percebam, né, eu vou salientar bastante isso, que o A e o B são as condições iniciais do problema, aliás, dependem das condições iniciais do problema, né, só que para a gente conseguir encontrá-los, a gente vai ter que achar a solução total, né, porque as condições iniciais são aplicadas no problema completo, que é o que envolve a solução total. Bom, sendo assim, né, se eu estiver indo rápido demais e alguém perder alguma coisa, por favor, me interrompa, tá? Que a gente volta. Tá bem? Então, agora a gente tem que encontrar a solução particular, né? Para quem estava aqui na aula, né, na semana passada, né, no intervalo 1, a força externa é uma constante, tá? Então, para quem estava aqui na aula passada, a solução é exatamente a mesma. E também para quem assistiu a nossa última videoaula, a gente resolveu um problema de oscilador harmônico forçado com força constante, a solução é exatamente a mesma, tá? Então, a equação diferencial fica x particular derivada segunda, mais 2 gama derivada primeira do x particular, mais ômega zero ao quadrado, vezes o x particular, igual a força dividido pela massa. Então, por isso que a gente já chamou a força de m alfa, para facilitar muito a vida. Então, isso aí fica igual a alfa. Tá bem? Bom, obviamente, pessoal, se a força é do tipo m alfa é uma constante, eu peço desculpa do meu cachorro querer participar da aula.
Então, como a força ela é m-alfa, uma constante, obviamente o x particular, ele também será, a gente vai ver que é uma constante também, tá? Mas para a gente ser um pouquinho mais metódico, vamos falar assim que o x particular, ele é um polinômio, porque o m-alfa é um polinômio de ordem zero. Então, eu vou falar para vocês que o x particular é um polinômio. E, obviamente, esse polinômio ele não pode ter uma ordem maior que 2. Porque, perceba, a minha derivada aqui, a maior derivada que eu tenho é uma derivada segunda. Se eu tivesse um polinômio do tipo, digamos, alguma coisa t ao cubo, a derivada segunda desse cara fica 6t. Ou seja, tem um termo em t ali, que do lado direito não existe, tá? Então, obviamente, esse cara não pode ser maior do que 2. Então, vamos chutar um polinômio de grau 2, tá? Bem, se eu faço isso, eu vou falar para vocês que o x particular, ele é um C0 mais um C1t mais um C2t quadrado. Se eu derivo esse cara, então, o C0 some, fica só C1 mais 2C2t, obviamente, derivada de um t quadrado é 2t, né? E se eu derivo esse cara de novo, eu tenho que a derivada segunda do x particular é simplesmente C2, né? Porque quando eu derivo agora esse cara, o C1 desaparece. Que bom. Bem, então agora eu posso simplesmente pegar esse cara, jogar aqui, pegar esse cara, jogar aqui e pegar esse cara e jogar ali, tá? Fazendo isso, a minha equação diferencial torna-se um negócio assim, tá? Então, o legal de observar isso daí é que a gente tem alguns termos, foi uma corzinha melhor aqui. A gente tem alguns termos que aqui, por exemplo, dependem de t, tem alguns termos que dependem de t quadrado, e a gente tem termos constantes, né? E desse lado da equação só tem termos constantes, né? Bom, para a gente conseguir, então, determinar cada uma das constantes, C0, C1 e C2, a gente precisa, é mais fácil se a gente reorganiza o lado esquerdo dessa equação, separando as dependências no tempo. Se eu faço isso, eu pego os termos constantes, mais os termos que dependem apenas do tempo, mais os termos que dependem de t quadrado, e isolo dessa forma. Bem, agora acho que ficou fácil, né? Porque, veja, essa igualdade aqui, ela tem que valer para qualquer tempo, né? Isso daqui tem que valer para qualquer tempo. Ou seja, ele tem que valer para t igual a 0, para t igual a 10, para t igual a infinito. Tem que valer para sempre. Sendo assim, vocês concordam comigo que eu não posso ter dependência em t quadrado e nem dependência com tempo. Portanto, isso tem que ser 0 e isso tem que ser 0. Tá? Porque senão eu teria o lado esquerdo ia ser dependente do tempo. E eu não posso isso. Bom, o fato desse termo aqui, de t quadrado, não ter que ser 0, isso obviamente me dá que o C2 é igual a 0. Tá? Isso sai de cara. Se C2 é 0, isso aqui some. Mas esse cara aqui também tem que ser igual a 0. Portanto, obviamente, o C1 também é 0. Tá bem? Então, por fim, o termo constante, eu tenho que essa parte aqui é 0, essa parte aqui é 0, então me sobra apenas isso daqui. Vejam que eu cheguei, então, que a solução tem que ser somente uma constante, tá? E veja, não é qualquer constante, porque agora
eu sei que ômega zero ao quadrado vezes C0 é igual a alfa. Ou seja, C0 é igual a alfa sobre ômega zero ao quadrado. Tá bem? Portanto, a solução particular ela é simplesmente alfa sobre ômega zero ao quadrado. E se a gente lembra quanto é que vale ômega zero, o x particular é simplesmente alfa sobre 4 beta ao quadrado. Infelizmente, a minha letra aqui é uma porcaria, peço desculpa. Então, a solução total desse meu problema no intervalo 1 é igual a Azão mais Bzão t, e a menos 2 beta t. Aqui eu vou até já escrever como 4 beta ao quadrado, tá? Trocar o ômega zero por 2 beta. Então, o x total fica A mais BT, e a menos 2 beta t, mais alfa sobre 4 beta ao quadrado. Se eu derivo esse x de t, né, para achar a velocidade, obviamente, esse último termo, alfa sobre 4 beta ao quadrado, some, porque não depende do tempo. Então, fica só a derivada do primeiro termo aqui, que eu posso fazer por regra do produto. Então, a derivada de e a menos 2 beta t é menos 2 beta e a menos 2 beta t, que essa é a primeira parte aqui, mais a derivada de bt vezes o segundo termo, então fica b e a menos 2 beta t, tá bem? Imagino, se alguém não entendeu alguma passagem até agora, eu peço que se manifeste. A gente vai continuando. Tá, tranquilo então, aparentemente. Legal. Então, pessoal, perceba que a gente já tem, então, a solução x de t e v de t para esse primeiro intervalo, tá bem? Então, mas a gente ainda tem uma dependência de azão e bezão. E, pessoal, me dá um minutinho, por favor. Meu cachorro parar de participar da aula. Bom, então, pessoal, eu preciso agora somente encontrar A e B. Para encontrar A e B, eu vou usar minhas condições iniciais, mas eu quero chamar sua atenção aqui, mais uma vez, eu fico repetindo isso daqui inúmeras vezes, até ficar chato, mas é porque é uma fonte de erro comum dos alunos nessa parte, que é o quê? Geralmente, eu vejo muitas pessoas, uma vez que acha a solução homogênea, né, que está aqui, uma vez que acha a solução homogênea, já aplica direto as condições iniciais. O que não é verdade, né, pessoal? Porque perceba que, de novo, as condições iniciais referem-se ao problema completo. Então, eu preciso escrever toda a solução, como a gente fez aqui em vermelho, tá? Para depois a gente aplicar as condições iniciais. Bom, feito isso, então vamos lá, escrevendo de novo as soluções, né? X de t e x ponto de t. Então, as condições iniciais eram tais que a posição inicial era zero e a velocidade inicial era zero, tá? Ou seja, eu havia dito para vocês que a posição inicial, ela estava no ponto de equilíbrio e estava em repouso. Bom, agora ficou simples, né? Eu posso escrever, então, daqui de cima, quando o t vale zero, a exponencial vale 1, e esse termo vale zero, então fica aqui o x de zero é zero e é igual a mais alfa sobre ômega zero ao quadrado, tá? Onde o ômega zero, obviamente, é 4 beta ao quadrado. E aqui da segunda equação, esse cara vale 1, esse cara vale 1,
esse cara vale zero, portanto, o x ponto igual a zero é igual a simplesmente menos 2 beta A mais B, tá? Agora, então, eu posso simplesmente reorganizar essas duas equações de modo que o meu A fica, obviamente, menos alfa sobre ômega zero ao quadrado, que é igual a menos alfa sobre 4 beta ao quadrado, e o B, ele fica igual a menos 2 beta A, e que é igual, aliás, menos 2 não, 2 beta A, que é igual, então, a menos alfa sobre 2 beta. Portanto, note, pessoal, que a gente achou o A e o B. Uma coisa que é importante note que o A e o B, eles foram encontrados de forma única. Ou seja, eu não tenho dois A's ou dois B's possíveis para a solução. Eu tenho um A e eu tenho um B. Porque eu conheço as condições iniciais. Tá bem? Portanto, né, agora eu posso finalmente escrever a minha solução completa para o primeiro período, né, para o primeiro intervalo, que é quando a força externa está agindo, tá? E a solução x de t é simplesmente pegar essa equação aqui e substituir o A e o B. E a velocidade é pegar essa equação aqui e substituir de novo A, B e o B. Tá bem? Bom, feito isso, a gente tem, então, a solução para o primeiro intervalo. Então, essa é x de t e essa é a velocidade da partícula no primeiro intervalo. Bom, vamos dar uma olhadinha, então. Vamos desenhar aqui de novo a força. O que acontece com isso daqui? Né? Então, no primeiro intervalo, vocês percebem que, obviamente, x de t é igual... Opa, x de zero é igual a zero. Isso é a condição inicial do problema. Tá? E conforme o tempo vai passando, mesmo que isso aqui esteja multiplicando pelo tempo, esse termo aqui, ele vai a zero muito mais rápido do que o termo linear vai para infinito. Tá? Ou seja, conforme o tempo vai passando, esse termo aqui tende a zero. Tá? De modo que, para um tempo muito grande, o x de t tende a alfa sobre 4 beta ao quadrado. Então, se eu tento fazer um gráfico disso daqui, né, assumindo aquilo que a gente tinha falado, que T0 era muito maior do que 1 sobre 2 beta, né, 1 sobre gama, a gente tem, então, que a solução, ele é uma coisa mais ou menos assim. Então, ele começa aqui do zero, opa, sobe e satura, e o ponto, opa, aliás, aqui eu coloquei de novo essa mesma discussão, né, quando como o T0 é muito maior que 1 sobre 2 betas, a solução transiente some, e a solução x de t fica somente aquilo, e a velocidade se anula. Então, esse ponto aqui em cima, onde que ela satura, tem o valor de alfa sobre 4 beta ao quadrado. Eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte, note que a velocidade não tem termo constante, né? Então, tanto esse cara vai para zero, quanto esse cara vai para zero no t muito grande, portanto, a velocidade é nula. Bom, tudo isso, pessoal, tudo isso foi feito para resolver apenas a primeira parte do problema, tá? Apenas a parte onde tem entre 0 e T0. Bom, e para encontrar agora nessa segunda parte? Bom, a gente tem que começar o problema do zero, tá? Vamos ver isso daí. Na segunda parte, né, no intervalo 2, a gente tem, então, que a força externa é nula. E a EDO vai se reduzir ao caso homogêneo. Tá?
Ou seja, a equação diferencial é simplesmente isso daqui. Bom, obviamente, o fato dela reduzir ao caso homogêneo não muda o tipo de amortecimento. Ou seja, o amortecimento ainda é crítico. Tá? E, portanto, a solução é do tipo C, mais D vezes o tempo, E a menos 2 beta T. Tá? E as condições iniciais, agora, não são para T igual a zero, são para T zero. Eu vou chamar a atenção de vocês agora de novo, voltando aqui, vou voltar um pouquinho. Tá? Percebam vocês que o intervalo 2 começa aqui. Então, as condições iniciais para o intervalo 2 são dadas em t igual a t0. Tá? Quando eu falo condição inicial, não necessariamente é para t igual a zero. Tá? Condição inicial é para quando inicia-se o problema. Tá bem? A gente costuma, obviamente, falar em t igual a zero, mas num problema, por isso até que eu escolhi esse problema, porque é um problema onde a força muda, não em partes. Portanto, é relevante que a gente considere, então, esse tipo de condição inicial. Então, agora, a condição inicial é para t igual a zero, perdão, t igual a t0. Então, vamos voltar aqui. Então, as coisas ficam um pouquinho chatas, digamos, se eu for tentar resolver essa equação diferencial aqui, essa solução para x de t aqui, porque, veja, o x de t0, ele é igual a c mais d t0 e a menos 2 beta t0, tá? Então, ele não elimina quase nada, fica ruim de fazer a conta. Então, a gente pode ser um pouquinho mais esperto e fazer a mudança de variável da seguinte forma. Eu vou chamar, ao invés de fazer todo o meu problema em x de t, eu vou fazer em x de tal, onde o tal é simplesmente t menos t0. Tá? Agora, o aluno mais atento vai virar para mim e vai falar, mas, professor, quando eu troco t por tal, não vai mudar a equação diferencial? Daí eu faço a pergunta. Se alguém quiser se arriscar, me responder, isso modifica a equação diferencial ou não? Bom, ninguém se arriscou. A minha resposta para vocês, então, é direta. Eu achei que alguém fosse arriscar a resposta, mas a resposta é que não altera. Por que não altera? Porque, veja, a equação diferencial aqui, o x ponto, ele nada mais é do que dx dt. O x dois pontos é igual a d dt e dx dt. Certo? Também conhecido como d2 x dt2. Agora, isso não muda porque se eu faço dx de tal é igual a dx dt de tal. Certo? É, regra da cadeia. E quanto que vale se eu falo que t é igual a tal mais t0, dt de tal é 1. Portanto, dx de tal e dx é igual a dx dt. Então, eu posso simplesmente escrever essa equação diferencial aqui em termos de tal. Tá bem? Então, eu posso fazer isso de modo que eu tenho que x de tal igual a zero é igual a alfa mais 4 beta ao quadrado, e x ponto de tal igual a zero, note agora que tal, não estou mais falando de t, x ponto de tal igual a zero é zero. Ou seja, a gente voltou exatamente para aquele problema inicial que a gente tinha, de condições iniciais no tempo igual a zero.
Tá? Meu tempo agora é o tempo tal, não é o tempo t. Perfeito. Feito isso, pessoal, feito isso, eu vou escrever, então, que o x de tal é um c mais d tal, onde até fui meio infeliz na escolha aqui, porque o c e o d mudam agora, né? São outras constantes. Mas ainda são constantes, a gente não determinou, por isso eu mantive o mesmo nome. Então, o x de tal, ele é c mais d tal e a menos 2 beta tal. Tá bem? E dx de tal, que é a velocidade agora em termos de tal, tá? Isso aqui é o x ponto, mais um x ponto em tal, ele é menos 2 beta, c mais d tal, e a menos 2 beta tal, mais d e a menos 2 beta tal. Percebam que isso daqui é exatamente a solução da homogênea que a gente veio fazendo, mas, ao invés de estar fazendo para t, está fazendo para tal. E as condições iniciais, obviamente, são aquelas. X igual a alfa sobre 4 beta ao quadrado e x ponto igual a zero. Bem, se eu substituo agora as condições iniciais, fica simples, né? Veja. O x de tal igual a zero, esse termo zero, esse termo vale 1, eu fico no c. E o c, eu sei que é alfa sobre 4 beta ao quadrado, daqui, portanto, a primeira constante está achada. E x ponto de zero, esse cara vale zero, esse cara vale 1, esse cara vale 1, portanto, fica menos 2 beta c mais d igual a zero. De novo, o d é igual a 2 beta c, portanto, o d é igual a alfa sobre 2 beta. Tá legal? Bom, feito isso, eu tenho que a solução x de tal é igual a isso daí. E agora? Veja, aqui é a solução x de tal. Mas, veja, a vida não está acontecendo em tal, a vida está passando com o tempo, não com tal. Então, a gente tem que voltar e olhar como que esse problema evolui no tempo, tá? Então, para fazer isso, basta que eu substitua tal por t menos t0. Pronto. Eu tenho, então, agora a solução x de t igual a isso daqui. Então, a solução x de t é alfa sobre 4 beta ao quadrado, mais alfa sobre 2 beta vezes t menos t0, tudo isso vezes e elevado a menos 2 beta t menos t0. Tá bem? Tá legal, pessoal? Alguma dúvida até agora? Vocês estão extremamente silenciosos, então imagino que ou vocês estão perdidos ou não tenham dúvidas. Eu vou imaginar que é a segunda opção. Bom, então, note o seguinte, note que o x de t, ele simplesmente morre com o tempo, tá? Então, se eu voltar e desenhar de novo lá o meu gráfico da força aplicada, e logo de cara plotar o x de t para o intervalo 1, vou chamar até esse x aqui de x2, né, que é para o intervalo 2, para ficar um pouquinho mais claro. E esse cara, né, de saturado alfa sobre 4 beta ao quadrado. Percebam claramente que quando t vale t0, isso aqui vale 1, isso daqui vale 0, portanto, o x de t0 vale alfa sobre 4 beta ao quadrado. Opa, eu fiz alguma coisa aqui. Beleza. Eita. Legal. Eu bati em algum lugar que não devia. Voltando aqui então, pessoal. Então, perdi a caneta. Legal. Então, percebam que o alfa de t0 vale isso daqui mesmo. Então, de modo que
eu vou partir disso daí. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que se vocês resolvem um problema desse, e o x de t igual a t0 não é igual vindo de tempo maior ou vindo de tempo menor, quer dizer que vocês erraram alguma coisa, né? Porque eu não posso ter a minha massa subindo e dali a pouco começando daqui, né? Ela tem que, obviamente, ser contínua o movimento, né? Ela não tem como sumir de um lugar e aparecer no outro. Ela não sofre teletransporte, né? Bom, então, note que o x2 do tempo, ele simplesmente decai com o tempo. De novo, tem um termo que aumenta com o tempo, mas a exponencial morre muito mais rápido do que o linear cresce. Portanto, se eu esboçar o que acontece com isso daí, ele simplesmente morre com o tempo. Então, vou até fazer numa cor diferente aqui. Então, se eu olhar de uma forma completa, o que acontece com a partícula, ela sai, está paradinha aqui no zero, daí ela sobe, porque T0 é muito maior do que 1 sobre 2 beta, ele chega na saturação, fica aqui nessa posição por um bom tempo, e daí, quando desliga a força, ele decai. Isso daqui, ele tem, vocês aí que já fizeram o curso de Física 3, já fizeram o Lab de Física 4, não sei se estão fazendo, já fizeram, ou algum outro curso de circuitos elétricos, né, vocês já viram, né, quando você tem um circuito elétrico com um circuito AC, cuja fonte ela é uma fonte com uma onda quadrada, né, que nessa daqui, o que vocês veem, se vocês medem a tensão nos componentes, né, você vê que a tensão sobe e desce com o tempo RC. Né? Então, é a mesma ideia. Tá? A ideia é muito parecida com isso daqui. Legal. Agora, vamos para a última parte do problema, que é encontrar a energia perdida para o meio viscoso. Bom, a energia perdida para o meio viscoso, pessoal, é basicamente o trabalho feito por esse meio viscoso. Certo? O trabalho feito pelo meio viscoso, né, o trabalho feito por qualquer força, ele é definido como o dW igual a F dx. Agora, a gente já fez isso algumas vezes nesse curso, lembrar que dx é igual a V dt. Por que eu estou fazendo isso? Porque a força é uma força que depende do tempo. Então, na hora de eu integrar, é mais fácil eu integrar direto no tempo. Tá? Então, eu falo que dx é igual a V dt, de modo que o trabalho fica FV dt. Para a força dissipativa, né, para a força do meio viscoso, a força dissipativa do meio viscoso, a gente lembra que é menos BV, tá? Onde o B era 4m beta, então fica simplesmente substituindo a força aqui por menos BV, fica menos BV vezes V dt, ou seja, o trabalho nada mais é do que o dW, né? Nada mais é do que menos 4m beta V quadrado dt. Bom, agora, eu sei quem quer ver. Então, eu vou ter que integrar esse cara de zero até infinito desse termo. Só que perceba, notem vocês, que como a força ela é aquela força que faz um degrauzinho aqui de zero, a velocidade ela tem um comportamento, tá? Em cada sistema, de modo que eu preciso quebrá-la em V1, que é para esse termo 1, e V2, que é para esse tempo 2, tá? Para tempo maior que T0.
Agora, V1 é igual a esse cara aqui. E V2 é igual a esse cara aqui. Tá bem? A gente já calculou isso daí nos slides anteriores. Bom, então basta que a gente faça esse termo ao quadrado, jogue nessa integral, integre de 0 até t0 e faça esse termo ao quadrado, jogue aqui e integre de t0 a infinito. E aí, alguém fez isso? Eu só vou continuar depois que alguém me responder. Não deu tempo de eu chegar nessa parte não, professor. Legal. Tá. Agora, essa integral dá para fazer, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Mas dá um trabalho da porra, não é não? Vamos lá. Dá para resolver esse problema com menos conta? Estou ansioso para saber a resposta. Alguém pode me dar? Professor, daria para olhar a da força externa e dizer que trabalho de uma é menos trabalho da outra? Desculpa, fala de novo, sua voz. Usar a força externa, Tá, e o trabalho, como relaciona uma com a outra? o trabalho da dissipativa é Uhum. menos o trabalho da força externa. Ah, quem que falou isso? Felipe. Ah, Felipe de novo. Obrigado, Felipe. Bom, veja, o que o Felipe falou é bem inteligente, porque ele pulou aí um passo para essa conclusão, tá? Porque tem um passinho antes, que é o seguinte: o Felipe e os outros alunos que estão manjando pra caramba essa história já percebeu uma coisa: ó, conservação de energia. Conservação de energia vale sempre, tá? E a gente desenha aqui o nosso sistema e a gente percebe o seguinte. Vamos desenhar aqui, ó. De novo, ele sai do zero, daí para naquela alfa sobre 4 beta ao quadrado, e depois morre e volta para o zero de novo. Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui até, vou fazer... Professor, Pois não. tem alguns exercícios que a conservação de energia não vale, e tem outros que vale. Eu não entendo quando que vale e quando não vale. Tá, quem tá falando? É o Paulo. Paulo, legal. Então, Paulo, a conservação de energia sempre vale. O que acontece é, se você, perceba, se você não conseguir, se você pensa em energia mecânica, ela não se conserva. Tá? Porque Tá, energia mecânica, o que que é? Energia cinética mais potencial. certo. Legal? Só que ela Energia mecânica é dissipa, uma né? coisa, energia é outra. Veja, Tá, se eu falo para você que a energia do sistema é a energia mecânica mais a energia dissipada pelo meio viscoso, então a energia se conserva. entendi, Tá entendi. legal? Tá, Sacou? beleza, obrigado, saquei. Isso. Obrigado. Beleza. Então perceba uma coisa, pessoal. Ó, o x de 0 é 0. Condição inicial. Propus isso lá no começo do exercício. X ponto de 0 é 0. Tá bom? Isso lá no começo do exercício, quando a gente propôs. Pelo gráfico aqui, eu sei que x final, ou x do infinito, também vale 0. Concorda? Imagino que sim. Tá? E o x ponto de infinito, vocês veem aqui, na velocidade 2,
Quando o tempo vai para infinito, esse cara vai para zero, esse cara vai para zero, ou seja, a velocidade também vai para zero. Energia mecânica, tá? O E, vou tentar escrever aqui, letra meio ruim, então, é igual a meio de K, x quadrado, mais meio de M, x ponto ao quadrado. Vocês concordam? Essa é a energia mecânica. Então, quanto vale a minha energia mecânica inicial do problema? Bom, a energia mecânica inicial do problema vale zero, porque eu comecei parado no ponto de repouso, no ponto onde não, a mola está relaxada. Portanto, a energia inicial mecânica do problema é zero. Vocês concordam? Bom, se ficaram em silêncio, imagino que concordam. E a mesma coisa acontece com a energia mecânica final. Depois que tudo aconteceu, que eu dei a porrada lá com essa força impulso, com essa força, né, que depende de zero, que é só existe entre zero e T0, eu vejo que a energia mecânica final também é zero. Tá bem? E daí que vem, então, o que o Felipe, acho que foi o Felipe que falou, que a conservação de energia, nesse caso, vira simplesmente o trabalho da força externa é igual a menos o trabalho da força dissipativa. Tá bem? Porque esse cara é zero e esse cara também é zero. Tá joia? Agora, o trabalho da força externa é muito mais fácil de se fazer. Por quê? Bom, a definição de trabalho é força integral do ponto do x inicial até o x final da força externa dx. Certo? Essa é a definição. Eu comecei do x igual a zero, então vai de zero ao x final. Agora, vamos lá, de novo. Como que é a força? Força é zero, Jesus. É isso aqui, né? Percebam vocês que a força, ela é m alfa, depois ela é zero de novo. E nesse m alfa, o x, né, vou fazer o x aqui agora em azul, o x varia, pois não. Chega alguém que tinha falado alguma coisa. O x vai de zero até aquele alfa sobre 4 beta ao quadrado, tá? Então, perceba que, como a força é escrita assim, eu posso, né? Na verdade, eu vou fazer um passo anterior aqui. Eu vou pegar, como de novo, a força é a força do tempo, tá? Eu vou fazer um passo anterior aqui só para não ficar confuso. Uma força do tempo, eu vou de novo substituir dx por v dt, tá? De modo que o trabalho da força externa é integral de, em princípio, de zero a infinito, de f externo, v dt, tá? Só que isso daqui é igual a integral de zero a t0 de m alfa vezes v dt. Vocês concordam? Porque depois de t0, opa, aqui é um t0, tá? Esqueci do zero aqui. Vocês concordam comigo, imagino, que depois do t0 a força é zero, então essa integral não faz sentido. Aliás, é zero, faz sentido, mas é zero. Legal? E o m alfa é uma constante, então isso aqui é igual a m alfa integral de 0 a t0 de v dt, certo? Agora, integral de 0 até t0 de v dt, eu posso escrever como integral de 0 até o x final de dx, né? Tá aqui, ó. Vocês concordam que eu posso substituir essa integral simplesmente por isso aqui? Porque dx é v dt. E eu sei quando varia o x nesse intervalo, então fica só isso.
ou seja, integral de dx é x, ou seja, o trabalho da força externa é simplesmente m-alfa vezes alfa sobre 4β ao quadrado, isso aí é menos o trabalho da força dissipativa, portanto, o trabalho da força dissipativa é isso daí, e a energia que eu perdi para o meio viscoso é simplesmente m-alfa ao quadrado sobre 4β ao quadrado, o sinal de menos aqui dá essa ideia de perda de energia. Tá claro? Alguém, só para eu conseguir acompanhar vocês, alguém aí chegou a resolver até o final? Vale meio ponto. Daí começa a aparecer gente. Bom, ninguém se pronunciou, então imagino que não. Mas eu quero fazer um convite. Quero fazer um convite para vocês. Tá? Eu não vou fazer isso aqui, muito mais por questão de tempo, que já são 9h20, tá? E ainda quero tirar dúvida de vocês aí, para quem tiver alguma dúvida sobre as videoaulas, as últimas, para a gente poder bater um papo. Tá? A gente tem aí mais meia hora para ficar aqui batendo um papo sobre as videoaulas, caso alguém tenha alguma dúvida. Eu pensei em resolver 2 exercícios, mas infelizmente não deu tempo, né? Mas um já está ajudando, imagino, para vocês entenderem como funciona isso daqui. Agora, o que eu quero convidar vocês é fazer o seguinte, vamos voltar aqui um pouquinho, realmente fazer essa conta aqui. Tá? Aquela pessoa que é um pouco mais corajosa, faz essa conta. Substitui os V1 e o V2 ali e faz essa conta. Vai dar uma integral gigantesca. O resultado vai ser simplesmente isso daqui. Bem? Tá legal? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, porque muitas vezes, se você conhece simplesmente a conservação de energia, fica muito mais fácil resolver o problema. Tá legal, pessoal? Ficou claro esse problema? Alguém tem alguma dúvida? Professor, você pode voltar naquela integral grande lá? Claro. Aquela que você falou que é meio complicado de resolver? Ela é grande só, né? Essa daqui? Isso. Legal. A minha dúvida é a seguinte: a gente não tem como calcular essa integral sem fazer a substituição do dx por vdt, e aí eu pego o meu x inicial, eu calcularia 2 integrais no caso e somaria elas, mas não em dt, em dx. Não é possível fazer isso? Então, em princípio Seu nome, desculpa? Bruno. Bruno. Então, Bruno, em princípio tá? Mas perceba uma pegadinha aqui, tá? Veja, a integral que você quer fazer em dx, ela vai ser uma integral. Vou pegar aqui uma lousa limpa. Vocês viram que eu coloquei até cor de lousa, porque alguém reclamou lá no formulário que estava sentindo falta da lousa. Ó, trabalho. Opa, deixa eu pegar a caneta aqui. O trabalho é igual a integral, você tem razão, de 0 até um x final, e f de x. Isso aqui vai ser igual a menos a integral de 0 até x final de b v dx. Tá? Agora, percebe que o v, a gente até agora escreveu como v de t. Para poder fazer isso que você está fazendo, você teria que fazer uma substituição para escrever v de x. Perceba que o v não é constante. A gente só pôde fazer esse truque para a força externa, né, da W externa, porque no intervalo entre t e t0, entre t menor que t0 e maior que 0, nesse intervalo a gente faz que a força m-alfa é uma constante. Agora, o v, ele depende do tempo. Uma vez que ele depende do tempo,
O x também depende do tempo. Então, você percebe que isso não é desacoplado de dx? Não é simples. Isso aqui não fica simplesmente menos b vezes x. Eu já entendi. Sacou? Então, daria mais trabalho, tá? Certo. Então, você faz esse truque de transformar numa integral em t, porque você já sabe que o v é um v de t. Entendi, professor. Obrigado. E aí, pessoal, mais alguma dúvida?